Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja poderosa. Quem está feliz aí, diga aleluia. Como não estar feliz servindo a esse Deus tão glorioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão conosco, não é não? Não tem como não estarmos felizes em ter um Deus tão presente, tão fiel, tão amoroso, tão tudo, né, gente? Glória a Deus. Nós estamos numa série, como que chama, igreja, a série? Mãos limpas e coração puro, com base em Salmo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Então existe uma chamada da parte de Deus para nós, para estarmos aonde Deus está, mas para que nós venhamos a estar nesse lugar, é necessário que nós tenhamos mãos limpas e coração puro. E para que venhamos a ter mãos limpas e coração puro, nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração. Nós precisamos aprender a conduzir o nosso coração dentro dos trilhos de Deus. Quantos estão comigo? Por isso essa série é absurdamente importante para a sua vida. E conforme Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então é muito interessante porque esse versículo, ele realmente pode conduzir você a um lugar, se você aprender a guardar o seu coração. E quando nós estamos falando de mãos limpas e coração puro, nós estamos falando de um coração totalmente guardado pelo Senhor. Amém? Então, dentro de toda essa série, nós falamos de muitas coisas. E hoje eu gostaria de falar sobre um coração ensinável. Não tem como nós termos um coração puro. Não tem como nós realmente manifestarmos coisas boas se nós não aprendermos a aprender. Por isso, nesse momento, você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: Espírito do Senhor, eu rendo o meu coração. Eu rendo o meu coração aos teus ensinamentos. Eu quero aprender. Porque eu sei que o Senhor está disposto a investir em mim. Por isso eu escolho render o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar sobre um coração ensinável. É uma das coisas que Deus me ensina faz bastante tempo. Não é de agora que isso ministra o meu coração. E isso sempre me ajudou a crescer e a me desenvolver em Deus. E é óbvio que em algum momento, se nós não prestarmos atenção, porque o nosso coração ele trilha caminhos que nem nós temos ideia de que ele possa trilhar. O nosso coração, se ele realmente não estiver guardado e protegido pelo Espírito do Senhor, ou aliás por mim, porque o Espírito do Senhor não protege o nosso coração, sou eu que guardo o meu coração. Sabia disso, igreja? O Espírito do Senhor me ajuda a guardar o meu coração. Eu costumo dizer assim, que o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Ou seja, esse negócio de a culpa é do capeta e a culpa é do outro, sabe? O inimigo, ele influencia, mas sempre nós temos a responsabilidade das escolhas que nós fazemos. A palavra do Senhor diz assim: eu te dou o caminho de vida, eu te dou o caminho de morte, te dou o caminho de bênção, te dou o caminho de maldição. Escolhe aí o que você quer viver. Então o reino de Deus é um reino de responsabilidade. A gente tem que parar de terceirizar a culpa, né? A gente tem que parar de dizer que a culpa é do fulano. Sabe por que eu sou amarga? Sabe por que eu tenho uma vida difícil? Porque você não sabe a minha história. Não, é porque você não soube guardar o seu coração. A responsabilidade de guardar o coração é nossa. O Espírito só nos auxilia nisso, certo? Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender que para que tenhamos esse coração tão puro, é necessário que a gente venha realmente a guardar o nosso coração. E Deus, ele realmente está muito disposto a investir em nós. Deus está disposto a nos ensinar como ter um coração puro. E Deus está disposto a nos ensinar muitas coisas, mas para que a gente venha a aprender, é necessário que também a gente esteja disposto a aprender. Quantos estão comigo? Quem aqui como professora, ou talvez você como aluno, já viu dentro de uma sala de aula um professor muito empenhado em ensinar e um aluno muito desempenhado em aprender? Quem já viu? Funcione a eficácia do professor, por melhor que ele seja. Talvez nós temos um professor muito bom, ele é muito fera naquela matéria. Mas um determinado aluno que não está disposto a aprender consegue absorver todo o conhecimento que aquele professor tem? Não consegue. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós temos que
realmente ter alguém que está disposto a nos ensinar, nós temos que ter um coração disposto a aprender. Nessa noite, nós temos então que estar com o coração exatamente nesse lugar, para que nós venhamos então a avançar em tudo que Deus tem. Então eu posso dizer para você, sem nenhuma sombra de dúvidas, que Deus é pedagógico. Deus está interessado em nos ensinar sobre tudo aquilo que nós vivemos. Se você tiver esse olhar sobre Deus, se você tiver esse olhar sobre a vida, você vai amanhecer, acordar, abrir os seus olhos e começar a aprender. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender muitas coisas. E Deus está disponível em te ensinar muitas coisas. Só que por muitas vezes nós, por não querermos aprender ou por não entendermos essa ferramenta que Deus usa, nós bloqueamos o nosso coração e ao invés de, então, cedermos ao aprendizado, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, porque não estamos entendendo aquilo que está acontecendo. Então Deus é absurdamente pedagógico. Deus, como um bom pai, quantos creem que Deus é um bom pai? Nós, seres humanos, somos falhos. Falho como mãe, Rô falha como pai. A nossa paternidade, a nossa maternidade, ela tem falhas. Infelizmente, nós não conseguimos ser perfeitos. Porém, não há falha em Deus. Deus é um pai perfeito. Diga, Deus é um pai perfeito. Então Deus sabe perfeitamente como nos ensinar. Então Deus, como um pai perfeito, Ele não perde oportunidade nenhuma de nos ensinar. Nós, como pais falhos, se temos um pouco de entendimento a respeito do que é a criação de filhos, também vamos ser intencionais no nosso ensino. Como, Laine? Eu tenho certeza que aqui alguém já fez isso. Eu já fiz. E não sou ruim, sou muito boazinha. Tenho um coração bem mole. Tenho mesmo, como mãe. Mas quando a chapinha do fogão estava fervendo, as mães aí de plantão, chapinha do fogão fervendo, que você acabou de desligar a chama, e o bichinho ficava indo lá querendo pôr o dedo, sai daí fulano que vai queimar, sai daqui de pé, e daí a criança insiste tanto, daí às vezes você pega, finge que você não está vendo e deixa pôr quem já fez? Eu já fiz. Deixa pôr o dedinho, fica até branquinho assim, dá uma dó, né? Só que aí se você é um pai intencional, você senta essa criança e diz assim, a mamãe não disse que você não poderia fazer isso porque isso iria te machucar? Obedeça a mamãe. E aquela criança que insiste em querer enfiar as coisas na tomada, é 110, não mata, né, igreja? E aí você fica, não. Mas às vezes você vê que é necessário a criança tomar um leve choquinho para poder entender o que você está querendo dizer. Não é verdade que isso acontece, gente, e não é maldade, não. Às vezes a gente precisa deixar essas coisas acontecerem. Só que se você for um pai e uma mãe intencional, a ideia não é falar, bater, a ideia não é brigar, a ideia é falar, agora vem aqui. Era sobre isso que eu queria te proteger, eu só estava te ensinando. Deus faz exatamente assim. Deus por muitas vezes permite que nós venhamos a trilhar alguns caminhos, a viver algumas coisas, simplesmente para depois, se você tem um coração ensinável e atento à voz do Espírito, para dizer, viu? Não era para você seguir esse caminho. Agora eu vou te ajudar a arrumar toda essa meleca. Não é assim? Os nossos filhos, quando fazem alguma arte, que às vezes a gente dá algum tipo de dura, a gente dura, ensina e depois ainda ajuda a arrumar a bagunça. Não tem que ser dessa forma, gente. Tem que ser dessa forma, né? Ana Beatriz está rindo, é isso. Né, Bia? Então vamos lá. Deus é absurdamente pedagógico. Por que Deus está tão disposto a nos ensinar? Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque Deus deseja que nós venhamos a amadurecer. Você ensina o seu filho, você que é pai, mãe, ou você que é filho, sabe que o seu pai, ele realmente investiu no ensino para que você venha a amadurecer. Não é verdade? Então Deus quer que nós venhamos a amadurecer. Por que Deus quer que nós venhamos a amadurecer? Para que nós possamos ter acesso a toda a nossa herança. Você não acha que Cristo foi para a cruz do Calvário, disse que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, para que você não acessasse aquilo que Ele te deu? Você não acha que essa é a ideia de Deus, não, né? Que pai, que Deus, que conquistaria coisas para nós para não nos darmos? Jamais. Às vezes nós temos uma ideia extremamente equivocada de Deus. Achamos que Deus não quer nos contar os seus segredos. Achamos que Deus não quer nos revelar o seu coração. Achamos que Deus não quer nos abençoar.
Achamos que Deus não quer que nós venhamos acessar a herança que Ele nos deu. Isso é ilógico, isso não faz sentido. Deus deseja, só que Ele não pode, como um pai responsável, dar a meninos. Então Deus quer nos ensinar para que nós venhamos a amadurecer e a entender o seu coração e como funciona o seu reino. Deus quer contar para nós o que tem no seu coração, como o seu coração vê todas as coisas. Deus quer contar para nós como funciona o seu reino. E Deus quer nos dar acesso a toda a nossa herança. Quantos estão comigo? Então, é muito importante que nós venhamos a entender e a ter prazer no aprendizado. Eu quero trazer uma reflexão para você assim. Nós, a maioria de nós, talvez todos nós, amamos ao Senhor, é por isso que estamos aqui. Amamos e acreditamos na palavra de Deus, é por isso que nós lemos ela. Mas por muitas vezes, você vai observar, e por muitas vezes eu parei e refleti sobre isso, porque eu gosto muito de fazer uma autoanálise e refletir algumas coisas sobre mim. Por muitas vezes nós ficamos muito empolgados em aprender algo. Nós dedicamos o nosso tempo, vou falar do nosso devocional, dedicamos o nosso tempo no conhecimento da palavra, gastamos a nossa manhã, não sei qual é o momento do seu devocional, melhor que seja de manhã, mais fácil, mais difícil de você burlar ela. Mas nós gastamos o nosso tempo, na verdade, para aprender algo com a ideia de ensinar. A ideia de ensinar alguém daquilo que você está aprendendo, talvez é mais empolgante do que, na verdade, a ideia de aprender para que você seja transformado. Então, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para aprender coisas que estão no seu coração, coisas que estão na sua palavra, para que a palavra de Deus seja viva e eficaz em você primeiro. E observa quantas vezes nós nos dedicamos a aprender coisas, inclusive a palavra, como eu já disse, mas para que nós venhamos a ter entendimento para pregar para os outros, para falar para os outros. Por isso que o Rô disse, eu não sou pregadora. Eu preciso ter um aprendizado para ministrar sobre isso. Eu não sei chegar aqui e comunicar uma palavra bonita, porque ou faz sentido dentro do meu coração, ou é uma realidade da qual eu estou vivendo, ou buscando viver, ou para mim não faz sentido, é sem autoridade. E vocês sabem que uma das maiores guerras e das maiores guerras, maneira de dizer, mas dos maiores embates de Jesus com os fariseus e com os mestres da lei, era justamente esse o ponto. Eles eram homens que tinham muito conhecimento da palavra, eles eram conhecedores da lei. Porém, eles não praticavam aquilo que eles mesmos ensinavam. Quem se lembra de Jesus falando, vocês colocam um jugo sobre um povo do qual vocês não são capazes de carregar? Então, é essa a ideia, porque, trazendo para o nosso tempo, os fariseus e os mestres das leis, eles eram empenhados a aprender para ensinar, não para serem transformados. Por quê? Porque nos falta o real entendimento do quão importante é termos um coração ensinável. Capacidade para aprender Deus nos deu inteligência. E nos deu o seu espírito, para que sejamos transformados pelo conhecimento. Então isso precisa ser uma verdade dentro de você. E é essa a ideia de Deus. Mas então nós temos que sair desse lugar de prazer para aprender, prazer no aprendizado para ensinar, como prazer no aprendizado para ser realmente transformado. Diga assim, eu sou a obra de Deus aqui na terra. Quantas vezes nós achamos que para fazer a obra de Deus precisamos ser pregadores eloquentes? Não, para fazer a obra de Deus, meu irmão, para ver a obra de Deus acontecendo, primeiramente você precisa ter um coração transformado pela verdade da qual você diz que acredita. Consegue entender? Se você é a obra de Deus, se nós somos a obra de Deus, é isso. Então nós precisamos estar nesse lugar. Olha que interessante. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, diz algo muito legal. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? E como eu gosto dos para quês de Deus. Porque Deus não faz nada
inútil. Deus não é um Deus de inutilidade. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um motivo. Porque Deus, ele não está testando a humanidade. Consegue entender? Deus sabe o que ele está fazendo. E aí ele diz assim, por que a escritura ela é inspirada pelo Senhor por ele mesmo? E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e tal. Para que o homem de Deus, quem é homem de Deus aí, mulher de Deus, diga aleluia. Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós precisamos ser amantes do ensino. Nós precisamos ser aqueles que amam aprender. Nós precisamos ser aqueles que têm um coração vulnerável à palavra, vulnerável às orientações do Espírito. Nós precisamos ser aqueles que verdadeiramente caminham, abrem os seus olhos pela manhã dizendo, hoje eu vou aprender muitas coisas. Aprendo com a palavra, aprendo com as pessoas e aprendo com os problemas. É os 3 P's do Rô. Quem já ouviu falar? Ô Rô, você pode pregar aquilo de novo, faz tempo, né? Os 3 P's para o crescimento. Quem lembra dessa palavra? Deixa eu ver, levanta a mão para a gente saber. Pode pregar de novo, Rô, muito pouca gente. Os 3 P's para o crescimento, para o amadurecimento. Que é pessoas, palavra de Deus, pessoas e problemas. Porque por muitas vezes nós perdemos muitas coisas. Quando o problema é a adversidade, a gente endurece o nosso coração. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a gente já começa a blasfemar, questionar e fazer tudo isso. E a gente deixa de aprender aquilo que Deus verdadeiramente quer nos ensinar. Certo, igreja? E aqui está dizendo que a ideia de Deus é que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda a boa obra de Deus. A boa obra de Deus, ela acontece diariamente nas nossas vidas. Ela acontece nos nossos relacionamentos, ela acontece em várias situações da nossa vida. Nós podemos manifestar e operar a obra poderosa de Deus na vida do próximo, na nossa vida e por aí vai. Amém? Um coração ensinável, igreja. Presta bastante atenção que nós estamos construindo algo aqui. Talvez você disse assim, meu coração é ensinável. Eu não tenho problema nenhum em ser ensinado. Eu não tenho problema nenhum em ser repreendido, porque nós lemos aqui há pouco, e é algo que eu estava até nessa manhã falando. Eu não sei o que nós vamos fazer, Deus sabe o que vai fazer. Eu não sei o que nós vamos fazer. Às vezes a gente conversa muito sobre isso. Nessa geração que separa o amor da repreensão. Essa geração que separa o amor da disciplina. Essa geração que separa o amor da correção. Isso não é possível, igreja. Então assim, todo aquele que ama corrige. Todo aquele que ama disciplina. Todo aquele que ama verdadeiramente não vai bater a mão no seu ombro e dizer, vai lá. Não. É tão interessante, o nosso coração, na maioria das vezes, é tão fechado para o aprendizado, que nós gostamos muitas vezes de estar perto de pessoas que batem as mãos nas nossas costas e não nos chamam a atenção de nada. Pode observar aí. Aquela pessoa que verdadeiramente te ama e que fala, não trilha esse caminho não. Ou, cuidado com esse nível de amizade. Ou, não faz isso não. Ou, a palavra de Deus não diz isso. Na maioria das vezes a gente corta dos nossos encontros. A gente corta, a gente evita. Por quê? Porque a gente não está muito disposto a aprender. Na maioria das vezes não. Por isso que nós temos que ter a atenção para isso. E eu não posso dizer, presta atenção, que eu tenho um coração ensinável se eu não tenho um coração rendido. Porque é incoerente, não casa, não bate. Dizer eu tenho um coração ensinável, mas não tenho um coração rendido. Se o seu coração não está rendido à presença de Deus, se o seu coração não está rendido à palavra do Senhor, você também não tem um coração ensinável. Então é muito importante que a gente venha a entender isso. Um coração rendido é um coração ensinável. Nós por muitas vezes falamos, agora há pouco a Bruna falou no momento do louvor, ela levantou as mãos e disse, levante suas mãos aí. Você sabe que levantar as mãos significa rendição? Se o guarda te parar, temos policiais aqui, se o guarda te parar, a polícia te parar, na rua agora, a primeira coisa que ele vai falar para você é o quê, igreja? Mão na cabeça. Porque ele está querendo que você fique como? Rendido. Para não correr o risco de você ter algum tipo de arma, ter algum tipo de reação. Quando você está com a mão na cabeça, não tem como você ter nenhum tipo de reação. Você está rendido à abordagem do policial. Não é assim que funciona. Por isso é tão importante você entender o que Deus está querendo construir em você. Momentos de adoração. Ei, levante sua mão no seu secreto. Levante sua mão e fala assim, sabe Deus, eu não tenho armas para me defender. Porque eu não quero me defender de um Deus tão justo, santo, poderoso e amoroso como o Senhor.
Eu estou rendida. Quando nós entramos nesse lugar de rendição, de verdade, nós estamos com o nosso coração a um ponto de ser ensinado. Então Deus pode comunicar. Então as pessoas que nos amam podem comunicar aquilo que por muitas vezes vai ser confrontador. Vai ser. Mas aí eu não tenho nem como reagir. Por quê? Porque eu estou rendido. Rendido à vontade, rendido à verdade. Quantos estão comigo? Então é isso. Se o seu coração tem dificuldade de se render, com toda certeza seu coração não é ensinável. Se o seu coração tem dificuldade de ser ensinado, com certeza o seu coração não é um coração rendido. E Deus deseja construir algo em você. Diga assim: Deus está investindo em mim. Amém? Glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 13, do versículo 3 em diante. Essa parábola é uma parábola bem maravilhosa. Essa parábola ganhou meu coração. Você tem alguns textos que ganharam seu coração na Bíblia? Alguns versículos. Essa parábola ela ganhou meu coração, porque para mim ela é absurdamente importante. Toda a Bíblia é importante, né, gente? Isso é óbvio, lógico. Mas essa palavra, ela realmente conduz a gente num lugar de entendimento muito importante. E ela chama parábola da semeadura, mas eu acho que a gente poderia chamar ela de parábola do coração. Porque a parábola é sobre o nosso coração. A ideia aqui do terreno é realmente ser o nosso coração. E diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas. Presta atenção nisso. Jesus falou muitas coisas por parábolas. Quem aqui já leu várias parábolas de Jesus? Todos nós. Realmente a gente vê que Jesus falava muito por parábolas. E aqui ele vai deixar claro o porquê ele falava por parábolas. Presta atenção. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou me ater a essa parábola, só para dizer para você ler ela, só para você se sintonizar o que nós estamos falando, que texto que é. Dizendo claramente que a parábola aqui fala da terra do nosso coração e as sementes da palavra de Deus. Tranquilo. E é muito interessante porque às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, não sei se você percebe isso, mas tem coisas que são muito estranhas. Jesus pega e fala assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou, todos nós temos ouvidos para ouvir. Parece que Jesus estava querendo chamar a nossa atenção. Parece que Jesus estava querendo dizer assim, ó, nem todo mundo tem ouvido para ouvir o que eu vou falar. É ou não é? Vocês também têm essa impressão? Só eu tenho essa impressão? Fico sozinha nela ou não? Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Então, literalmente, a parábola não era para todo mundo ouvir. Era só para aqueles que tinham ouvido para ouvir. Mas, imagino eu, se tinha ali, Jesus curou. Se tinha algum surdo naquele lugar, imagino eu que Jesus curaria. Então o problema que Jesus fala não é de uma surdez natural. Jesus não está falando de uma surdez natural. Jesus está falando de uma surdez espiritual. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Fico eu imaginando se fosse discípula de Jesus, literalmente. Não que eu não seja. Quem é discípulo de Jesus aí? Mas se eu andasse com ele naquela época, eu acho que eu ia ser como Pedro, apesar de ser colérica e não sanguínea, mas eu acho que eu sou muito curiosa, eu ia ficar cutucando ele o tempo todo. Como os discípulos faziam. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Eu acho que até eles falaram: por que o senhor não é mais claro no que o senhor está falando? Por que o senhor precisa ficar contando essas histórias que tem muita gente que se olha na cara e boia? Já contou alguma história, às vezes alguma piadinha? Agora há pouco o irmão entramos ali no tempo de adoração. Até se ele fez uma piadinha, eu boiei. Disse, meu Deus. Né? Ele fez uma piadinha, aí eu... Aí depois a ficha caiu. Eu disse, meu Deus, irmão, falando por parábolas. Então é isso. Foi leseira mesmo.
E aí eles pegaram e falaram assim, mas por que o senhor fala por parábolas? E então ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foram. Mas a eles não. Beleza. Ainda não é toda a resposta, mas ele estava dizendo assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus e eles não estão entendendo porque para eles não foram. Agora tem uma perguntinha, por que não foi? Peraí, Deus faz acepção de pessoas? Não, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama mais um do que o outro? Não, meu irmão, Deus não ama mais você que está aqui lindinho, cheirosinho, sentado nesse banco, adorou Jesus, ergueu a mão em rendição e está ouvindo a palavra do que aquela pessoa que está se prostituindo agora. Deus ama exatamente igual. Deus não faz acepção de pessoas. Consegue entender? Então Deus nos ama da mesma forma. Então Deus não tirou deles o segredo dos mistérios dos céus, porque não os amava ou qualquer coisa nesse sentido. E aí ele continua. A quem tem, será dado. Não, ele piora a situação, vamos dizer assim, né? Bom, eu quero dizer para você que aquele que tem, será dado. E esse terá em grande quantidade. Legal. Aí ele continua, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Legal. Então vai dizendo assim, ó, algumas pessoas receberam algumas coisas minhas porque conseguiram ouvir e entender. Essas pessoas continuarão recebendo em quantidade maior. Porque estão com seus ouvidos abertos, estão sensíveis e entendendo o que eu estou dizendo. Vão receber ainda mais. Aqueles que em algum momento receberam alguma coisa, talvez porque respingou. Tem bênção que respinga na gente, né? Porque respingou alguma coisa, até isso aí que ele recebeu, ele vai perder. Por quê? Porque não tem ouvido para ouvir. Consegue entender? Calma que eu vou chegar onde eu quero. Meu Deus, isso aí. Vamos lá. Porque vendo, isso não faz sentido, igreja, naturalmente falando. Presta atenção. Porque vendo, eles não veem. Como assim, gente? Que alguém vê e não vê? Será que Jesus estava doido quando falava isso? Porque vendo, eles não veem. Por quê? Que mais? E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Presta atenção, igreja. Pois está aqui o motivo. Tudo que Deus fala, Ele explica, igreja. É que nós somos tão insensíveis e tão desinteressados, por isso não entendemos. Nós temos que ter uma prática de ler a palavra perguntando, questionando. Não Deus, questionando a verdade de Deus, não é isso não. Não, mas perguntando, mas por que o Senhor disse isso, Deus? Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Ler, sabe? Realmente trazendo perguntas que você vai entender melhor a palavra. Pois o coração desse povo, o motivo, está aqui. Pois o coração desse povo se tornou o quê, igreja? Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Um povo de coração insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, ou seja, aquilo que eles quiseram ouvir, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se você não entende quão amoroso e fiel Deus é, você não está lendo a mesma Bíblia que eu. Se assim não fosse, se eles não tivessem um coração insensível, se eles não escolhessem a ouvir aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que eu estou falando, se assim não fosse, olha isso aqui, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Uau! Pega essa aí no teu espírito. Se eles não tivessem um coração insensível e escolhessem andar em má vontade para aprender comigo. Lembra que eu citei o exemplo da professora, que ela pode ser a melhor professora, ela pode ser muito boa, mas se o aluno tem má vontade de aprender, não adianta que ele não vai aprender. Pode colocar numa escola particular, a melhor escola dessa cidade, se o aluno não tiver vontade de aprender, ele não vai aprender, ele vai ser um péssimo aluno, pronto, acabou. Da mesma forma, podemos colocar numa escola muito simples, com muitas dificuldades e limitações. Se você for um aluno aplicado, você vai vencer e vai aprender coisas absurdas. Porque diz sobre a vontade de aprender.
E ele estava dizendo assim, esse povo, eles têm ouvidos, mas eles não conseguem ouvir. Eles têm olhos, mas também não conseguem ver. E sabe o que mais? Não conseguem perceber. Porque são insensíveis. São de má vontade. Mas a minha ideia é Deus dizendo que não fosse assim. Se assim não fosse, viu como que a responsabilidade é toda nossa? Porque se fosse Deus que verdadeiramente tivesse o domínio, e não que Deus não possa todas as coisas e não é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente e por aí vai. Mas Deus nos respeita. Deus não quebra princípios, igreja. Deus respeita as suas decisões e o lugar que você quer levar o seu coração. Deus respeita. E ele vai dizendo, mas se eles não tivessem escolhido isso, se não fosse dessa forma, então, se não fosse dessa forma, se não fosse desse jeito, então, eu faria com que eles ouvissem. Eu faria com que eles vissem. Eu faria com que eles entendessem com o coração. Sabe o que é interessante? Ele fala, entender com o coração e converter-se. Sabe o que é converter? Todo mundo sabe o que é uma conversão, né? Todo mundo sabe? Quem sabe? Estou indo por um determinado caminho que o meu próprio coração quer. Eu estou indo pelo aquilo que eu estou vendo. Olhos naturais, entendimentos errados. Eu estou ouvindo aquilo que eu desejo ouvir. E aí, de repente, eu então aprendo ou desejo a ouvir e a entender aquilo que Deus de verdade deseja fazer. Tá todo mundo bem? Tá tudo tranquilo? Tá todo mundo entendendo aqui? Então, eu tô aqui, de repente eu abro o meu coração para um ensinamento. O que eu faço? Eu me converto daquele caminho do qual eu estou trilhando, que não me levaria para um lugar do qual Deus deseja que eu vá, para um caminho de maturidade e de sensibilidade, certo? Então, nos curaria. Quem aqui precisa de cura no seu coração? Tem um coração sensível. Ouça não o que você quer ouvir. Veja, não aquilo que você quer ver. Mas tenha de verdade os olhos do Senhor. Os olhos no que é eterno. A ótica de Deus. Se nós temos a ótica de Deus, eu vou falar bem rapidinho aqui, já estou quase acabando, de verdade. Mas é muito interessante, minha avó era absurdamente especial para mim. Eu tinha uma ligação muito grande com ela, muito grande mesmo, mais do que vocês possam imaginar. E ela costumava dizer que, para mim, gerava até um certo ciúme, que eu era a netinha queridinha dela. Eu amava. Amo a minha avó, né? Eu falo amava porque ela partiu para a eternidade, mas eu continuo amando ela. E a minha avó foi acometida por de repente, super saudável, 85 anos, mas pensa numa veinha porreta. Limpava a casa dela, fazia as coisas dela, super disposta. E de repente ela passou mal, resumo muito da história, apareceu um tumor no pulmão dela, do tamanho de uma laranja. E desde que eu me converti, desde que eu reconheci o Cristo, eu entendi que havia céu e inferno. E eu disse, Deus, deixa eu combinar uma coisa aqui com o Senhor. Minha avó não vai para o inferno, não. Ela vai reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. E ela vai morar com o Senhor. Deus não faz isso comigo. Porque para mim será terrível esse dia, o dia que eu perder minha avó. Ninguém aqui é eterno. Quem aqui é eterno? Um dia todos nós iremos partir, se o Cristo não vier antes, né? E aí eu disse, Deus, se um dia eu tiver que perder minha avó, sabendo que ela foi para o inferno, para um caminho de morte eterna, vai ser insuportável, a dor vai ser muito grande, não faz isso comigo. Então eu sempre orava, pela aliança que o Senhor tem comigo, salva minha avó, Deus, faz algo na vida da minha avó. Resumo, né? Apareceu um tumor enorme no seu pulmão, presta atenção nisso, um tumor enorme no seu pulmão. E eu fui orar e dizer, Deus, é terrível esse tipo de doença, ela vai morrer às mínguas. Ela vai morrer com uma falta de ar terrível, se o Senhor não a curar. Então eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem poder para curar minha avó agora, porque Deus pode, quantos creem? Mas Deus, o que eu faço? Por que o Senhor fez isso comigo? De todas as enfermidades que ela tem, que poderia ter, essa é a pior, Deus, no pulmão ainda, vai sofrer demais. E eu comecei a lhe advogar diante de Deus, que a minha avó é uma mulher boa, sempre fez o bem. Por que ela tem que morrer sofrendo desse jeito, Senhor? Eu fui falar com Deus ali, abri minha dor. E aí Deus me trouxe a sua ótica. Por isso que eu estou dizendo, é ver com os olhos de Deus. Por isso que eu estou te dando esse exemplo, esse testemunho. Então Deus me trouxe a sua ótica. Por quê? Porque eu estava com o meu coração para ser ensinado. Eu não estava ali batendo o pé com rebeldia e dizendo, o Senhor não é bom, o Senhor não é fiel, o Senhor não existe. Cadê o Senhor? Não. Porque esse tipo de posicionamento fala de um coração endurecido, igreja. Fala de um coração que não percebe, insensível. E então Deus me disse, filha, eu permiti que essa enfermidade fosse essa enfermidade, porque eu poderia, na idade que ela está,
da maneira como ela está, eu poderia, filha, permitir que desse um infarto fulminante. Durante a noite mesmo ela morreria. Só que você me pediu que ela fosse salva. E agora, com essa enfermidade, eu te dou a oportunidade, porque minha avó era muito fechada. Eu sempre orava por ela, nos aniversários, eu sempre semeava alguma coisa, mas ela tinha um coração bem fechado quanto ao ser evangélico, né? Ser crente, por aí vai, porque não entendia, né, igreja, como que as coisas realmente são. E aí, o Senhor disse, mas agora, nessa oportunidade, você vai falar exatamente isso. Deus me deu toda a estratégia do que era para eu falar para minha avó, porque ela vai me aceitar como seu único e suficiente Salvador, e ela vai vir morar comigo. Então, filha, eu permiti esse tipo de enfermidade para que você tivesse um tempo para trabalhar isso na vida dela. A médica disse que a minha avó duraria 1 ano. Ela durou uns 40 dias depois que descobriu só. Por quê? Porque mais que rapidamente eu fiz aquilo que Deus me ordenou a fazer. Minha avó não sofreu. Minha avó não morreu às mínguas. Deus fez uma obra linda. Entende? Porque eu aprendi, eu entendi o que Deus queria fazer. Então, quanto Deus está nos chamando para esse lugar de entendimento? Já parou para pensar que por muitas vezes as provas, as lutas, as dificuldades, elas permanecem na sua vida? E você sempre é reprovado porque você não está num lugar de aprendizado, igreja. E que por muitas vezes nós queremos ensinar as pessoas a ser tudo, a fazer tudo, mas nós mesmos não praticamos isso, nós mesmos não aprendemos isso. Quantos estão comigo? Então, Deus fala por parábolas. Por causa da insensibilidade do coração do homem. Por quê? Porque para entendermos o reino de Deus, para nos movermos no reino do Senhor, é necessário ter um coração sensível, ouvidos para ouvir. Quantos estão comigo? E olhos para ver. Com esse coração, com esse posicionamento, nós temos tudo o que nós precisamos, os ensinamentos, e nós temos a cura, e nós temos o discernimento. Esse ano é o ano de crescermos em discernimento. Quantos viu ali na frente? Nós estamos falando, teve aqui esse ano, nós estamos buscando crescer em discernimento. Mas como nós podemos crescer em discernimento se não temos um coração ensinável? Como? Como que eu vou entender os mistérios do reino dos céus? Como que eu vou entender o coração do Senhor se eu não estou disposta a me render e a aprender com Ele, com as pessoas e com os problemas? É impossível. Quem se lembra do povo que saiu do Egito para a terra prometida? Todo mundo se lembra disso daí? Até as nossas crianças do Kids sabem. O povo saiu do Egito para a terra prometida. Mas antes eles tiveram que passar no deserto. E aí a gente vê que o povo pereceu. E eu não vou entrar nesse texto porque eu não tenho tempo para isso. Mas a gente vê que o povo pereceu no deserto por causa da falta de ter um coração ensinável. Deus contou o que era para eles fazer. Deus deu a estratégia, Deus deu o caminho, Deus deu o que iria fazer. Mas eles não deixaram ser ensinados por um novo tempo, por uma nova estação, por um novo ciclo que Deus tinha. Então eles entraram num lugar de murmuração. Para pensar, se o seu coração é murmurador, e nós falamos aqui um pouco a respeito disso já, de gratidão e tudo mais, mas para pensar, se o seu coração é negativo, se você é uma pessoa negativa e murmuradora, provavelmente você não tem um coração ensinável. Porque sua ótica é caída, sua ótica é errada, você não consegue ver como Deus vê, não consegue ouvir o que Deus de verdade fala. Você tem ouvidos, mas não ouve. Consegue entender? Mas não é esse lugar, não é nesse lugar que Jesus quer que você esteja. Ele realmente está investindo em nós. Ele realmente quer que nós venhamos a avançar. O nosso coração, igreja, é uma chave poderosíssima para o nosso desenvolvimento em Deus. E para o nosso desenvolvimento como pessoas de Deus. Diga assim, o meu coração é uma chave poderosa para o meu crescimento e desenvolvimento em Deus. E como pessoa. Por isso precisa ser guardado. Por isso os nossos olhos não podem sair do nosso coração. Porque Ele vai trilhar caminhos que, você sabe, é muito interessante quando nós vemos atrocidades, coisas absurdas. Pai matando filho, filho matando pai. E perversões absurdas. A gente por muitas vezes, né? Acha que a gente está num patamar muito diferente dessas pessoas. E às vezes até tá, mas nós olhamos para essas pessoas e falamos, como pode? É um monstro! Como pode? Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Meu irmão, um coração sem Deus é capaz de coisas que nem nós imaginamos. Você não tem dimensão do que você é capaz sem Deus. Toma o trono do seu coração para você ver para onde você vai parar.
Quem se lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, que o irmão deu uma aprontada lá na igreja, e aí um irmão aprontou lá, e aí ele pegou e falou assim, entrega esse irmão aí pro Satanás. Daí a gente vê isso, o apóstolo Paulo falando, e diz, meu Deus, entregar pro Satanás, que homem ruim, como assim entregar pro Satanás? Sabe o que é entregar pro Satanás? Entrega ele pelos seus próprios desejos, pelos desejos do seu coração. Meu irmão, você nem precisa de demônio para poder se autodestruir. Os demônios, eles colaboram, eles influenciam. Mas você entregue a sua própria natureza caída, você auto se destrói. Consegue entender? Porque o nosso coração vai trilhando caminhos errados. Nosso coração vai fugir dos princípios. O nosso coração vai fugir das ordenanças da parte de Deus. E aí é óbvio que nós vamos trilhar caminhos de maldição e de morte. Então a minha diferença e a sua diferença, e a diferença das pessoas que estão fazendo atrocidades lá fora, é porque nós estamos aqui para dizer, Deus, ensina-nos. Toma o nosso coração, toma o controle, porque senão vai dar, é muito ruim. Quantos estão comigo? Estou acabando. Quando eu tenho um coração ensinável, estou acabando mesmo, igreja. Daqui a pouco eu ponho vocês para ficar de pé para parecer que está acabando. Não, estou brincando, está quase acabando. Quando nós temos um coração ensinável, os obstáculos, as adversidades e os problemas que eu já falei aqui dos 3 P's, eles não nos param. Você sabe que eu aprendi dica da Laine agora? Pode ser dica da Laine? Anota aí se você quiser. Dica da Laine, eu aprendi isso. E eu vejo, posso dizer para você, tem aquela coisa assim, ó, eu testei e aprovei, e é isso. E é realmente isso que eu vou dizer para você, porque eu vivi e vivo isso. Quando uma adversidade, uma dificuldade vem para a minha vida, todo mundo aqui tem dificuldade e adversidade, e é isso, não tem o que fazer. E isso nos faz crescer, amadurecer e avançar. Isso também nos faz ser mais humildes. Porque se a gente andasse de vitória em vitória, nós seríamos insuportáveis. Você não acha que você seria insuportável? Se você andasse de vitória em vitória, você achar que você é Deus. Às vezes a gente acha. Quem aqui não acha que às vezes é Deus? Eu acho às vezes que eu sou Deus. Às vezes eu, desaforada, julgo e condeno os outros. Tô achando que eu sou Deus. Quando você julga e condena alguém, você acha que você é Deus, linda. Então assim, eu aprendi com Deus algo. Todas as vezes que uma adversidade, uma dificuldade vem sobre a minha vida, eu não fico batendo o pé questionando o amor, o poder, a presença de Deus, a fidelidade de Deus. Não. Eu só falo assim, Deus, eu entendi. O Senhor é um Deus pedagógico. O Senhor é um Deus que ama ensinar. O que o Senhor quer que eu aprenda dessa situação? A ideia de Deus não era manter o povo no deserto. A ideia de Deus era ensinar eles como se mover na terra prometida. Consegue entender? A ideia de Deus não é manter você na prova, na luta e na dificuldade. Não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é te ensinar algumas coisas nesse ambiente. Só que por muitas vezes a gente mantém o nosso coração insensível, fechado, endurecido. E aí a gente não aprende. Porque não aprende, ou a gente não sai da prova, ou a gente tem um tempo de refresco e volta para a prova de novo. O Rô fala muito sobre isso, sobre você fazer uma prova e reprovar e ter que fazer. Todo mundo sabe disso, escola, normal. Quem aqui não atinge a média tem que fazer outra? Que terrível isso, né, gente? Faculdade tá quase voltando, jovenzaiada, escola, e é isso aí. Só para lembrar, se não der a média vai ter que fazer de novo, não é? Se não passar na prova tem que fazer de novo. E o que nos faz passar pela prova e não precisar voltar a fazer ela de novo é realmente aprender com aquela situação. Então Deus me ensinou de cada Laine voltando. Veio a adversidade, Deus me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda. Eu estou para aprender, não para questionar. Então Deus me ensina. E aí eu aprendo e diz, fechou Deus, entendi. Me posiciono dentro do ensinamento de Deus e bola para frente. As minhas lutas, de verdade, as minhas lutas, elas não são duradouras. Eu não tenho lutas intensas. Por quê, Laine? Por mais pesadas que às vezes elas são, elas duram pouco, porque logo eu posiciono o meu coração para aprender com Deus. Às vezes Deus só está querendo te ensinar a ser humilde. Já parou para pensar nisso? Que Deus, às vezes, Ele literalmente nos abate para que a gente venha aprender a ser humilde.
E aí, o que é mais fácil? Aprender a ser humilde ou a permanecer nesse topo de egoísmo, soberba e orgulho aí, igreja? Não faz sentido. A gente perde muito por não estar com o coração nesse lugar de ensino, de aprendizado. Entende? Deus não quer fazer de você um professor, Ele quer fazer de você uma carta viva. Ei, Deus não quer fazer de você um professor da palavra, Ele quer fazer de você uma carta viva. Cartas vivas, elas são escritas por histórias de Deus, que são vencidas, que são aprendidas, entende? Então, inclusive, muda a sua ideia a respeito de ler a palavra e de ler bons livros. Leia para que você amadureça, para que você cresça. E é óbvio que você vai derramar sobre as pessoas que estão à sua volta, porque isso é bom. Porque é bom. É bom nós contagiarmos as pessoas com o nosso testemunho. É bom nós contarmos para as pessoas: ei, você está passando por um momento de dor? Você está passando por um momento de dificuldade? Um dia eu passei por isso. Sabia que muitas lutas e muitas provas nós passamos? Para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ter alguém para dizer: eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está sentindo. Eu trilhei esse caminho. Eu fiz isso com o meu coração e eu venci. Ei, você também vai vencer. Já parou para pensar que por muitas vezes algumas lutas e algumas adversidades, elas vêm para nós aprendermos, para nós sermos a esperança de alguém? Ei, já parou para pensar isso? Então é bom compartilhar aquilo que nós vivemos, mas primeiro aprenda você. Quantos estão comigo? Provérbios 9, 8 e 9 diz assim: é muito interessante isso, né? Diz: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e esse será ainda mais. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. A Bíblia já está dizendo assim, ó: pessoas que não têm um coração ensinável e sensível, pessoas que não têm um coração assim, quantas vezes, igreja, às vezes a gente tenta, por isso que é importante que você saia desse lugar, caso o seu coração esteja nesse lugar. Às vezes a gente vê algumas pessoas trilhando um caminho que é difícil, e às vezes a gente tenta comentar, a pessoa já fecha a cara, é porque você não entende isso, tudo bem. A Bíblia diz que não é para nós repreendermos e tentarmos auxiliar pessoas dessa forma. Por quê? Porque ela vai te odiar. Por isso que você não pode ser alguém assim. Por quê? Porque você precisa ser alguém que verdadeiramente cresça em sabedoria. Quem aqui deseja crescer em sabedoria? Por isso que nós precisamos estar abertos à repreensão, ao ensino, à instrução. É isso que Deus fala. Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Quantos concordam? Pelo menos a Bíblia diz isso, igreja. Tudo bem? Provérbios 3, 11 e 12. O homem mais sábio que tem nos escreveu algo muito legal. Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Está falando de ensino, igreja. Olha aqui. Pois o Senhor disciplina, ou seja, uma disciplina é um ensino. Não muda isso. Alguém que está disciplinando, ele está ensinando, ele está amando. E ele diz: pois o Senhor disciplina a quem o quê? A quem ama. Não é a quem odeia. A quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Por isso que nós, como pais, disciplinamos, colocamos castigos. Às vezes descemos a vara nos nossos filhos, repreendemos porque amamos e queremos o bem dele. Assim Deus também faz. Por isso nós temos que estar muito abertos ao aprendizado. Estou acabando de verdade. Provérbios 12, 1. Provérbios 12, 1. Todo o que ama a disciplina, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Então eu não posso dizer que eu amo aprender se eu não amo ser disciplinado. Porque eu entro no mesmo lugar dos fariseus e dos mestres da lei. Peraí, eu amo aprender, amo conhecimento, mas não amo ser disciplinado? Como assim, eu amo aprender, mas não amo ser ensinado? Não faz sentido. E ele diz assim: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é o quê, igreja? É tolo. Ninguém quer ser tolo. Quem aqui quer ser tolo? É tolo por opção? Alguém é tolo por opção?
Se você é alguém que não tem um coração ensinável, você é um tolo. Me desculpa, mas é isso. É isso que a Bíblia está dizendo. E Deus não quer que você seja tolo. Deus quer te contar os mistérios e os segredos do reino dos céus e revelar o seu coração a Ele. Quantos estão comigo? Por isso seja ensinável. Por isso seja alguém muito disposto a verdadeiramente aprender. Pode se colocar de pé agora. Nós estamos acabando. Tem algumas coisas que nos impedem de ter um coração ensinável. Presta bastante atenção. Tem algumas coisas que nos impedem de ter um coração ensinável. E algumas eu já até citei aqui. Foca na Laine. Esse momento é extremamente importante, meu irmão, porque você vai pôr em ação aquilo que você ouviu na palavra. Você vai liberar isso no reino do Espírito, por isso não perca o foco. Tem algumas coisas que nos impedem de ter um coração ensinável. E uma das coisas que eu já citei aqui é o orgulho e a soberba. As pessoas, se você conhece alguém que é extremamente crítico, pessoas extremamente críticas, presta atenção. É porque provavelmente essa pessoa acha que ela é melhor. Por isso que ela critica. É lógico que existem críticas construtivas, é óbvio, eu amo, sou fã delas. De verdade, não é hipocrisia, meu marido sabe disso. Eu amo dizer, você aqui não ficou legal isso, porque eu amo aprender. Quero evoluir. Mas você pode ver que pessoas que têm um olhar negativo sobre tudo e que só sabem criticar, e talvez você conheça alguém assim ou você se encontra dessa forma, é porque de verdade está num lugar, num patamar, se acha num lugar de saber tudo, se acha num lugar de conhecer tudo. É alguém que está vendo, mas não está vendo. É alguém que está ouvindo, mas não está ouvindo. Quantos estão comigo? Nós lemos agora há pouco que ele fala, eles ouviram com os seus ouvidos. Ou seja, ouviram aquilo que quiseram ouvir do seu coração, não os meus entendimentos. Viram aquilo que quiseram ver, não aquilo que eu estou querendo mostrar. Então, às vezes, um coração crítico só vem para denunciar um nível de soberba e orgulho que existe nele. E a soberba e o orgulho, na verdade, te impede de você ter um coração ensinável. Porque você segura suas verdades. Você segura alguns entendimentos com você e você não está aberto. Quando, na verdade, você tem que abrir mão de tudo isso e dizer, não entendo nada, Deus, não sei nada. Sabe uma coisa que eu falei hoje de manhã, não posso deixar de falar aqui, nós já vamos orar mesmo. Nós temos que ser pessoas que aprendem o tempo todo, falei isso já. Aprende como, Laine? Aprendo com as pessoas o que ser e o que não ser. O que fazer e o que não fazer. Se você tiver com o seu coração nesse lugar, igreja, você é uma pessoa imparável. Não há nada que Deus não vai poder revelar ao seu coração, porque você vai verdadeiramente ouvir e ver o que Deus está querendo te mostrar. Então, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu amo, sou fã de pessoas. Por quê? Porque eu estou aprendendo o tempo todo com elas. Eu aprendo com o tolo a como não ser tolo. Eu aprendo com o sábio a como ser sábia. Eu aprendo com o mais instruído a crescer em conhecimento. Eu aprendo a não ser crítica como o crítico é. Eu aprendo a ser bondosa com aquele que é bondoso. É nesse lugar que Jesus quer que você esteja, mas seu coração precisa estar no estado de eu quero aprender o tempo todo. Os nossos erros são as ferramentas mais poderosas e usadas por Deus para nos ensinar. Não desperdice nenhum erro seu. Aprenda com eles. Não desperdice nenhum erro dos outros. Aprenda com eles. É muito interessante porque nós lemos alguns livros sobre igreja, o Rô muito mais do que eu. Mas é muito interessante que um dos livros que nós lemos sobre igreja, sobre comunidade, o autor do livro disse, ei, eu estou escrevendo esse livro para vocês de coisas que deram certo. É um livro bem grosso. Mas se fosse para eu escrever das coisas que deram errado, seriam inúmeros livros. E ele disse, eu não vou escrever das coisas que deram errados, mas essas coisas aqui só deram certo porque um dia eu errei e aprendi. Não
Não desperdice os seus erros. Seja pedagógico. Deus é pedagógico. Aprenda com eles. Tenha um coração pronto para aprender. Se você estiver nesse lugar, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Então o orgulho, a soberba, as críticas fazem com que nós venhamos a verdadeiramente perder esse coração ensinável. Pastora, o que eu preciso ter então para ter um coração ensinável? Humildade, igreja. As bem-aventuranças já nos diz: bem-aventurado o humilde, porque deles é o reino da terra, o reino dos céus, uma coisa assim. Dos céus. O reino dos céus. Os humildes, eles alcançam um território. Os humildes, eles têm autoridade para avançar, para conquistar. Seja humilde. Humilde para aprender, humilde para reconhecer seus erros, e humilde para olhar para você e ver a sua incapacidade e ver o quanto você depende dos outros. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer que você não é dono da verdade, só Cristo é. Seja humilde para entender que você não pode tudo, não tem tudo, porque Deus nunca faria isso, daria tudo para alguém, porque Deus ama que nós venhamos a depender um dos outros. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas, as suas limitações. Porque se você for humilde, você está com um coração num lugar de ensino, de aprendizado. E a última coisa para que nós venhamos a orar: você precisa, para estar num lugar de ensino, de aprendizado, o seu coração precisa abrir mão da justiça própria. A justiça própria, igreja, presta atenção. A justiça própria sustenta muita coisa dentro de nós. E ela nos faz ter uma ótica muito equivocada sobre Deus, sobre as pessoas, sobre as situações. Por muitas vezes nós nos apegamos à nossa justiça própria. E eu posso dizer isso para vocês como uma boa colérica, porque todo colérico ama uma justiça própria. Todo colérico é vingativo se não tem um coração trabalhado pelo Espírito. E por muitas vezes eu abracei a justiça própria e disse: eu tenho razão, eu estou no meu direito, porque isso é justo dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu ouvia com os meus próprios ouvidos, não do que o Senhor me falava, dentro daquilo que eu via com os meus próprios olhos, não daquilo que Deus queria me mostrar. E enquanto eu abraçava a justiça própria, eu perdia um coração ensinável. Enquanto eu abraçava a justiça própria, o meu coração se feria ainda mais. E quando eu abraçava a justiça própria, mais endurecido e insensível estava o meu coração. Então nós temos que abrir mão da justiça própria para termos um coração sensível, puro e ensinável. Meu irmão, nós não precisamos provar para ninguém quem que está certo, quem que está errado. Deus não perde o controle. Você não precisa provar para ninguém quem que é o justo, porque ninguém é justo a não ser o Cristo. Abra mão da sua justiça própria. Você precisa abrir mão dessa balança que pesa as coisas e que traz algum tipo de resultado. Ei, deixa Deus fazer. Se você abrir mão disso, o seu coração estará vulnerável e sensível ao Espírito do Senhor. Não é pelas minhas razões, não é pelos meus direitos. Eu só quero aprender com Ele, eu só quero aprender com as pessoas, eu só quero aprender, eu só quero crescer e avançar, eu só preciso amadurecer, para que de verdade eu cumpra o propósito do Senhor. Igreja, quando nós endurecemos o nosso coração, nós perdemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Lani, o que eu preciso para viver o propósito do Senhor? Estudar longe, estudar teologia. O que eu preciso fazer? Cursos caros. O que eu preciso? Mergulhar nisso, mergulhar naquilo, para que você não perca o propósito do Senhor, não perca o seu coração dele. É isso. E todas as outras coisas Deus vai fazer, porque aqueles que têm um coração ensinável, puro, rendido, tratável nas mãos do Senhor, o próprio Deus abre portas, estabelece as coisas. O próprio Deus direciona você. Não há homem capaz de te parar. Não há situação, adversidade capaz de te parar se o seu coração estiver vulnerável ao Espírito. Eu convido você a erguer as suas mãos para o alto em sinal de rendição. Se você está rendido, se você deseja que o seu coração esteja totalmente rendido, se você tiver vontade de se ajoelhar aí no seu lugar, de vir aqui para frente, fica na liberdade. Nós estamos na casa do nosso Deus.
Laine, quero vir para frente, erguer minhas mãos, render meu coração, dobrar os seus joelhos. Nós estamos na liberdade do Senhor. Que Deus faça na sua vida aquilo que Ele tanto deseja fazer. Essa tem que ser a nossa busca. Se você quiser vir à frente, venha. Se quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se quiser erguer as suas mãos, faça isso. Só não perca a oportunidade de ter um coração sensível, de ter um coração rendido, porque nós precisamos dEle. Ensina-nos, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Espírito da verdade, ensina-nos. Nós queremos ser daqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver. Nós queremos ser aqueles que têm um coração sensível para entender as diretrizes do seu coração. Nós queremos os mistérios do reino dos céus. Nós queremos crescer em discernimento. Tira-nos do lugar de julgamento. Ah, Deus nos faz livre da justiça própria. Liberta-nos do que achamos, do que pensamos. Não somos donos da verdade, Senhor, longe disso. Venha sobre nós, Espírito do Senhor. Fale, abre o seu coração, fale com o Senhor. Peça perdão, reconheça, peça ajuda. Mediante a tua escolha de ter um coração ensinável e sensível à presença do Senhor, eu quero declarar cura sobre o seu coração agora. Porque o Senhor diz que aqueles que têm um coração sensível, que não escolhe mais ouvir pelos seus próprios ouvidos, que não escolhe mais ver pela sua própria ótica, o Senhor diz que esses terão seus corações curados. Então, independente de qual seja a sua história, independente de qual seja o tamanho da sua dor, Deus tem cura para você. Deus quer trazer para você a ótica dele sobre tudo. Deus quer trazer para você a restauração de todas as coisas do seu coração, porque Ele é a fonte de tudo. Então receba nesse momento cura sobre o seu coração. Receba nesse momento ativação sobre o seu coração, para que você receba os mistérios do reino dos céus, para que você venha a discernir todas as coisas, para que você venha crescer e amadurecer dentro do propósito do Senhor para você, que é a sua obra. Que o bálsamo dos céus desça com cura, que haja restauração no seu interior, e que você viva a verdade de Deus para você. Não mais as suas verdades, porque elas são passageiras, mentirosas e limitadas, mas as verdades de Deus. Não mais a verdade dos outros, mas a verdade de Deus. Que você aprenda com o seu pai, que você aprenda com os seus irmãos, que você aprenda com a palavra, que você aprenda em todas as situações que você estiver, e que você sempre saia com o seu coração curado e restaurado, porque essa é a ideia de Deus, porque essa é a proposta de Deus. Um coração curado, um coração rendido, um coração puro, esse poderá subir o monte do Senhor, aonde Ele está. Esse poderá estar aonde Deus está, vendo o que Deus vê, contemplando o que Deus contempla. Esse poderá fazer as obras do Senhor com mãos limpas, com intenções corretas, com motivações corretas. Que a cura do Senhor desça sobre o seu coração, e que a partir de hoje você esteja disposto a viver uma vida de aprendizado. Você pode levantar suas mãos para o alto e dizer assim: Deus, a partir de hoje eu quero viver uma vida de aprendizado. Eu não me preocuparei tanto em ensinar, mas me preocuparei e me dedicarei em aprender. E então eu manifestarei
aquilo que é real em mim, aquilo que está estabelecido em mim. Em nome de Jesus. Amém.